localizada que te irrita, te tira do sério? Que você olha no espelho, pra você tá tudo ok, mas aquela gordurinha que te irrita. Para muitas pessoas é na pochete, é no braço, nas costas, nos flancos, no culote, enfim, qualquer que seja o lugar, é o tipo de gordurinha que irrita de 10 em cada 10 pessoas. E aí, no vídeo de hoje, eu quero te mostrar por que que isso acontece, por que que tem essa gordura localizada e por que que ela é tão difícil de perder. E claro, eu vou te dar algumas estratégias também para te ajudar a queimar essa gordura localizada. Mas por que é tão difícil eliminar essa gordura teimosa, essa gordura localizada? Bom, existem alguns fatores que acabam atrapalhando e os principais fatores são os fatores genéticos, porque se você parar para analisar bem, você vai perceber que possivelmente você deve acumular gordura no mesmo lugar que a sua mãe, que a sua avó, que as suas tias, ou que o seu pai, porque boa parte da forma como a gente acumula gordura, né, os locais de mais facilidade de acúmulo de gordura, eles são influenciados por conta da genética. Então, possivelmente, se você tem aquele bracinho que te incomoda, talvez a sua mãe também tenha, suas irmãs, enfim. Então, esse é um ponto crucial do porquê que a gente acumula gordura. Tem uma questão genética envolvida. E existe outro ponto que é crucial junto com a genética, que atrapalha muito o processo aí de acúmulo de gordura, que são os tipos de receptores que a gente tem nas células de gordura. Nós temos dois tipos de receptores, os alfa e os beta-adrenérgicos. Eu sei que o nome é esquisito, mas é porque não tem como te falar isso de outra forma. Você precisa saber os nomes também. Quando a gente fala de receptores, né, células que têm mais receptores do tipo alfa-adrenérgicos, a gente está falando de tipos de células de gordura que têm mais dificuldade de queimar gordura. Quando eu falo de receptores do tipo beta-adrenérgicos, né, então as células de gordura que têm mais desses receptores, elas são mais eficientes na quebra de gordura. E aí você pode estar se perguntando, então quer dizer que as células da gordurinha teimosa, daquela pochete que me irrita e que não vai embora, são do tipo alfa? É isso mesmo. Geralmente, as células, né, os lugares que a gente tem mais acúmulo de gordura, aquela gordura teimosa, aquela gordurinha localizada que é difícil de ir embora, geralmente essas regiões são mais povoadas com os receptores do tipo alfa-adrenérgicos. Então, por isso que tem muita gente que emagrece, tá com um corpo legal, mas ainda tem aquele resquício de gordurinha que ela não consegue perder, porque nessa região existe uma ineficiência na queima de gordura realmente. Outros pontos que também a gente precisa considerar quando a gente pensa em queima de gordura são os fatores também da idade. Então a gente sabe já que o metabolismo ele não desacelera tanto assim no processo de envelhecimento. Mas o que acontece são, junto com os fatores hormonais, especialmente para as mulheres, a gente tem como se fosse uma migração do acúmulo de gordura. Então, a gente tem, primeiro, mais facilidade para acúmulo de gordura e menos para o ganho de massa muscular. Então, o nosso corpo se torna um pouco mais eficiente nesse depósito de gordura. E também existe esse outro fator, que é o fator hormonal. Então, no momento onde eu tenho, talvez com a menopausa, menos hormônios femininos e mais presença de testosterona, eu posso ter uma migração com mais acúmulo de gordura em região de costas, do tronco, do abdômen, mais gordura visceral. Então esses também são pontos que fazem a gente perceber esse acúmulo de gordura diferente no corpo. E aí uma coisa que eu preciso falar para você, e você precisa saber disso para você não ser enganado, não cair em promessas falsas, é que não existe uma forma de você perder gordura localizada. Então não tem como você criar uma dieta, fazer um tipo de treino para queimar aquela gordura mais local. Então não adianta você fazer mais treino de braço se você tem muita gordura no braço, não adianta você fazer mais abdominal se você tem muita gordura abdominal. Porque a gente não consegue direcionar, né, fazer com que o nosso corpo ligue uma chavinha ou ligue um GPSzinho ali para fazer a gordura da barriga ser mais queimada, aquela gordura localizada. Não tem como. Eu sei que parece difícil falar isso, mas quanto antes você entender isso, melhor, porque daí você foge das pessoas que ficam criando aí estratégias e suplementos que supostamente ajudariam na queima de gordura localizada, porque isso não é possível. Até pela questão genética e também pela questão dos receptores, como eu expliquei anteriormente. Agora, um ponto que é fundamental e que te ajuda muito, que é o que eu quero deixar aqui para você agora, que vai te ajudar na queima da gordura localizada, é você ser mais constante nos teus treinos, na sua dieta. Isso é o que vai mandar mais. Porque se a gente parar para pensar, a queima de gordura ela acontece na presença de déficit calórico. Portanto, se você persiste no déficit calórico por mais tempo, por uma questão de fisiologia mesmo, por mais que você tenha aquela gordura localizada, que ela é a última gordura que vai ser queimada, se você ainda assim está em déficit calórico, essa gordura em algum momento precisará ser queimada, porque ela faz parte de um estoque que precisa ser consumido quando você está em déficit calórico. Então, qual que é o segredo aqui, gente? E aqui que é a questão que muita gente se pega errando. Mantenha o déficit calórico na maior parte do tempo possível. O que muitas pessoas fazem é elas desistem no meio do caminho, se frustram porque aquela gordura localizada não vai embora.
Só que se você para, se você se frustra, desanima, fura demais a dieta, tudo isso atrapalha o teu processo, porque aonde você tem mais dificuldade de queimar gordura, também é onde você tem mais facilidade de acumular. Então, toda vez que você extrapola demais a dieta, faz superávit calórico, come de forma desregrada, a tendência é que você acumule mais gordura onde justamente você quer perder. Por isso que é importante você cuidar da tua alimentação e fazer um déficit calórico por maior tempo possível. Isso não significa que você precise deixar de comer as coisas que você gosta, mas você vai precisar ser um pouco mais rígida, especialmente se você tem aí fatores genéticos que você percebe, né, na tua genética, no histórico familiar, para a tendência maior ao acúmulo de gordura em determinadas regiões. Então, nesse contexto, quem tem mais dificuldade vai precisar se aprimorar mais, vai precisar ter mais esforço, empenhar mais energia mesmo nisso. Então você precisa manter o seu déficit calórico na maior parte do tempo, pelo maior tempo possível que você puder. Outro ponto que é muito importante também é você trabalhar o teu exercício físico. Então se hoje você percebe que tem espaço para você melhorar nisso, procura formas de você conseguir otimizar e melhorar a tua frequência e a tua constância também no exercício físico. Tenta conciliar exercícios de musculação, que são importantes por conta do fator idade que a gente comentou, onde eu já tenho uma certa dificuldade com o passar da idade a ganhar massa muscular. Então eu preciso disso para eu até otimizar o meu metabolismo. Então tem assim treinamentos, não treina fofo, treina bem, treina forte, treina com presença. Aproveita aquele momento que você está na academia e mande um bom treino para você ter mais massa muscular. Mas não deixa de lado também o cardio, porque o cardio ajuda muito na otimização de queima de gordura, aumenta o teu déficit calórico na semana, então isso vai fazer com que você, inevitavelmente, queime mais gordura. E quanto mais tempo você se mantém nesse jogo, né, nessa linha de déficit calórico, maiores são as chances de você queimar essa gordura localizada. Mas não adianta, você precisa ter paciência e persistência nesse processo, porque a gente sabe que a perda de gordura localizada ela é mais complexa mesmo. Outro ponto que você pode considerar, se você achar que é para você isso, que faz sentido para você, são os procedimentos estéticos. Então, quando você já está com o percentual de gordura do corpo todo mais baixo, já é a hora talvez você pensar e cogitar um procedimento estético. Eu não recomendo que você faça isso com o percentual de gordura alto, porque talvez você não tenha o resultado que você gostaria. Então, você pode considerar à medida que você já está com tudo muito alinhado e ainda assim aquela gordurinha teimosa tá lá. Porque muita gente ainda tem esse perfil, por mais que esteja lá com o físico, né? Tem pacientes que às vezes já estão com o abdômen definido, mas o braço ainda continua com acúmulo de gordura. Então, nesse caso, faz muito sentido entrar com um procedimento estético para dar aquela refinada no físico. Então pode ser uma coisa que você pode levar em consideração. Então, para resumir, infelizmente a gente não tem uma fórmula, não tem um protocolo, não tem um exercício específico para queima de gordura localizada. O que tem é muita persistência, constância e manutenção do teu foco para que você consiga, ao final, depois de já estar com o corpo todo definido, conseguir eliminar aquela última gordurinha localizada que é a mais teimosa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu vou deixar um outro vídeo aqui para você agora também, falando sobre a importância das proteínas na dieta, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, inclusive na redução do teu percentual de gordura. Então, clica aqui e assiste o próximo vídeo agora.